Você sabia que o Brasil tem regiões onde o PT não vence uma eleição municipal há mais de 20 anos? Não é coincidência, não é anomalia. É cultura política enraizada que a mídia grande raramente para explicar direito. Essas cidades não odeiam ninguém, elas simplesmente têm uma visão de mundo que aponta consistentemente para outro lado do espectro. Eleição após eleição, prefeito após prefeito, presidente após presidente. E a número 1 dessa lista, dizem que você precisaria de proposta muito criativa para convencer o eleitorado de lá a mudar de ideia. Prepara! Número 7. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul é o tipo de cidade que o PT usa como exemplo do que não consegue conquistar e torce para que ninguém pergunte por quê. Município de cerca de 180 mil habitantes no norte catarinense. É um polo industrial têxtil com desemprego abaixo da média nacional há décadas. A cidade foi colonizada majoritariamente por descendentes de alemães e italianos, tem renda per capita elevada para padrão brasileiro e uma cultura de trabalho que desconfia estruturalmente de narrativas assistencialistas. Nas últimas 4 eleições presidenciais, o candidato do PT nunca passou de 30% dos votos válidos em Jaraguá. Em 2022, Lula recebeu cerca de 22%, Bolsonaro 76%. Um morador escreveu num fórum político: "Aqui, a pessoa que vota PT não esconde, mas explica bastante, e quem vota na direita não explica porque acha que não precisa." O detalhe que poucos contam: Jaraguá tem um dos menores índices de vulnerabilidade social do sul do Brasil. Quando a base eleitoral não depende de transferência de renda, o argumento eleitoral muda completamente de forma. Número 6. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Lucas do Rio Verde é o agronegócio em forma de cidade. Fundada na década de 80 por gaúchos que migraram para o Mato Grosso, atrás de Terra Barata e Horizonte Longo, hoje é um dos municípios com maior PIB per capita do Centro-Oeste. Soja, milho, proteína animal e uma mentalidade de produtor rural que historicamente enxerga o PT como adversário estrutural do setor. Em 2022, Lula obteve cerca de 18% dos votos na cidade. 18, numa cidade de mais de 60 mil habitantes. O resultado foi tão expressivo para a direita que virou referência em análises eleitorais de institutos de pesquisa. Um produtor rural da região disse numa entrevista local: "A gente não vota em quem quer intervir no que a gente produz. É simples assim. O contexto que importa. Lucas do Rio Verde cresceu sem depender de política federal de transferência. A identidade local é de autossuficiência, e isso se traduz diretamente nas urnas há pelo menos 3 ciclos eleitorais consecutivos." Número 5. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Se você já bebeu um vinho brasileiro de qualidade, tem chance real de ele ter nascido aqui. Bento Gonçalves é a capital nacional do vinho, cidade de descendência italiana intensa, cultura familiar forte e economia que funciona no ritmo das safras e do turismo. Cerca de 130 mil habitantes, IDH acima da média nacional e uma tradição política que consistentemente aponta para o centro-direita e direita. Em 2022, mesmo sendo Rio Grande do Sul, estado que Lula venceu no agregado, Bento Gonçalves foi na direção oposta. Bolsonaro venceu com mais de 65% dos votos locais. Uma produtora de vinho da região comentou online: "Nossa comunidade foi construída no trabalho de família, geração após geração. A gente vota em quem representa isso." O que é curioso, Bento não é cidade pobre, não é cidade sem serviço público, não é cidade que foi abandonada. É cidade que prosperou e desenvolveu uma identidade política baseada nessa prosperidade. Isso muda completamente o perfil do eleitor. Número 4. Maringá, Paraná. Maringá é a cidade planejada que virou referência de qualidade de vida no sul do Brasil e que, eleitoralmente, funciona como termômetro do que o agronegócio e a classe média do interior pensam sobre política nacional. Cerca de 450 mil habitantes. Uma das mais arborizadas do país, com IDH comparável a países desenvolvidos em algumas métricas. A relação de Maringá com o PT é longa e consistentemente fria. Nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, a cidade votou em Bolsonaro com margens expressivas. Em 2022, Lula ficou com cerca de 28% dos votos válidos. Um professor universitário de lá disse numa live política:
Maringá tem uma classe média consolidada que não se enxerga nas políticas do PT. Não é raiva, é distância de projeto. O detalhe arquitetônico que vira político. Maringá foi projetada para ter qualidade de vida. Parques, avenidas, arborização. Quando uma cidade já tem o que outras não têm, o eleitor cobra gestão diferente, o discurso de redistribuição não ressoa da mesma forma. Número 3. Chapecó, Santa Catarina. Chapecó é o coração do oeste catarinense e um dos maiores polos de proteína animal do Brasil. Frangos, suínos, frigoríficos, cooperativas. Uma cidade de 230 mil habitantes que move bilhões em exportação e que politicamente navega em águas que o PT raramente consegue atravessar. Em 2022, Lula recebeu cerca de 21% dos votos em Chapecó, o agronegócio local. As cooperativas e a cultura de trabalho do oeste catarinense formaram um eleitorado que há pelo menos 4 eleições presidenciais consecutivas vota de forma maciça contra candidatos do PT. Um cooperativado da região disse de forma direta numa rádio local: "Nosso setor foi tratado como problema durante anos. A gente tem memória." O que poucos percebem, Chapecó não é só fazendeiro rico votando por interesse, é operário de frigorífico. Funcionário de cooperativa, pequeno produtor. A base é ampla e enraizada num modelo de mundo diferente do que o PT propõe. Número 2. Cascavel, Paraná. Cascavel é onde o agronegócio do Paraná se encontra com a cultura gaúcha de colonização e produz um eleitorado que é, politicamente, uma das maiores resistências ao PT em todo o centro-sul do Brasil. 340 mil habitantes, polo regional forte, universidades, hospitais de referência e uma tradição política de direita que atravessa décadas sem sinal de mudança estrutural. Em 2022, Bolsonaro venceu Cascavel com mais de 72% dos votos válidos. Lula, menos de 27%. Em 2018, Bolsonaro tinha chegado a 81% no primeiro turno local. Um advogado eleitoral analisou numa coluna regional. Cascavel tem um eleitorado que não é reativo, é convicto, não muda porque está com raiva, muda quando muda de opinião, e isso não aconteceu. O contexto que ajuda a entender: Cascavel cresceu no ciclo do agronegócio paranaense com pouca dependência de política federal redistributiva. A identidade local é de produção e de resultado. Eleitoralmente, isso tem nome e sobrenome na urna. Número 1, São José do Rio Preto, São Paulo. São José do Rio Preto é o número 1 dessa lista não porque é a maior, não porque é a mais radical, mas porque reúne o elemento mais difícil de explicar politicamente. É uma cidade grande, estruturada, com pobreza real, com periferia real, com diversidade real, e mesmo assim o PT não consegue vencer de forma consistente há décadas. Quase 520 mil habitantes. Polo médico regional, hub de agronegócio do Noroeste Paulista. Universidades, vida noturna, aeroporto, uma cidade que tem tudo para ser disputada eleitoralmente e que na prática entrega resultados que o PT não consegue superar. Em 2022, Lula obteve cerca de 31% dos votos em Rio Preto no segundo turno. Numa cidade desse tamanho, esse número é politicamente expressivo na direção contrária. Um analista político de São Paulo disse numa entrevista: Rio Preto é o enigma do PT no interior. Tem todas as condições demográficas para ser competitiva e não é. Algo na identidade local resiste. Esse algo tem nome. É uma cultura de cidade que cresceu em torno do agronegócio, da medicina e do comércio, que construiu riqueza num ciclo que não passou pelo modelo redistributivo federal, que tem periferia, sim. Mas tem também uma classe média do interior que vota de forma diferente da classe média da capital. O detalhe que ninguém menciona: Rio Preto tem um dos maiores mercados de imóveis de luxo do interior paulista. Quando uma cidade tem esse perfil econômico, o eleitor médio que vai à urna pensa de forma diferente sobre política nacional. Dizem que para um candidato do PT vencer Rio Preto num pleito presidencial, precisaria de uma mudança tectônica no perfil da cidade. E mudança tectônica leva gerações.
regiões. Então, de Jaraguá do Sul com sua cultura de trabalho alemã até Rio Preto com seu enigma político de interior rico, o Brasil tem territórios onde o resultado eleitoral não é surpresa, é tradição, não é ódio, é identidade, não é impulso, é convicção que se repete a cada 4 anos com uma consistência que analistas políticos ainda estão tentando explicar direito. A pergunta que fica: uma cidade muda de voto quando muda de opinião ou quando muda de perfil econômico? Manda sua resposta nos comentários. Vou ler tudo.